Sexta-feira é dia de Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, eu voto e comigo tenho, como sempre, a Joana Marques Braz e hoje temos um convidado estreante, Francisco Palpério. Olá Francisco e bem-vindo ao Geração V. Olá, obrigado pelo convite. E também temos o nosso José Miguel Saraiva, que já está habituado a isto. Olá Zé Miguel, Olá, boa noite, obrigado por terem vindo os dois. Esta semana vou querer saber a opinião dos meus comentadores sobre a nova lei laboral, a greve geral marcada para o dia 11 de dezembro, o atraso no julgamento de José Sócrates, a Web Summit e o vídeo de apoio que o deputado Pedro Frazão, vice-presidente do Chega, enviou para o Congresso do Movimento Ultranacionalista da Reconquista. Joana, para onde é que começamos? Temos que começar, Muita coisa. como é óbvio, pela reforma da lei laboral Vamos que o a Governo isso. está a tentar implementar. Eu nem vou olhar aqui Para o para o Zé Zé Miguel. Miguel. O Zé Miguel está à frente da então, Joana. temos mesmo é que sentar-nos todos à mesa e Isso falar mesmo. sobre isto com razoabilidade, não é? Quando não dá para sentar à mesa, tem que se marcar uma greve para marcar o ponto da população e para conseguir levar aquilo que as pessoas pensam sobre isto a quem de direito, não é? Porque eu acho que a Ministra não percebeu que as E pessoas neste não caso a estavam quem a de favor. direita, não é? Quem de direita, exatamente, boa. Portanto, nós já falámos bastante sobre isto. Nós já fizemos um episódio extra que É é um verdade. explico sobre a Recomendo. reforma Sim. laboral. Porque eu acho que caímos no erro de haver um aproveitamento político, como houve esta semana, com o Hugo Soares, líder da bancada parlamentar, a dizer greves gerais acontecem sempre que os governos não são de esquerda. Portanto, isto é uma clara utilização política daquilo que é esta greve geral. E Não foi deixa de ser marcada. verdade, não é? Não deixa de ser mentira também. Não deixa de ser Porque verdade. durante o governo de No José Sócrates Sócrates, houve duas greves Por causa gerais. do PEC 3, não foi por causa Mas era um governo de esquerda, não era um governo Mas de sim, esquerda. porque aplicava medida de austeridade. Mas sim. o problema é este. Que é ou o seja, caso que está agora, não é? Exatamente. Não sei Também se houve é. greves gerais durante o governo de Passos Coelho e também havia medidas de austeridade, portanto também não vamos falar Mas sobre eu isso. não vou interromper mais a Portanto, Joana. eu não vou interromper à vontade. A questão é, é um debate. há uma utilização política no sentido em que tu sabes isso, eu sei isso, mas se calhar os 11 milhões de pessoas não sabem, não é? Portanto, porque as pessoas não sabem e faz parte não saberem porque a política tem demasiados ramos e se calhar nós para estarmos aqui passámos muitas horas da nossa semana a ler sobre políticas. As pessoas têm outros trabalhos, não é? E nós temos que tem que ser um pensamento razoável e pensar que uma pessoa que tem outro trabalho não tem tempo para estar 24 horas a ler sobre política e, portanto, quando o Hugo Soares diz isto, ele queria mesmo era dizer, ou seja, ele queria fazer uma utilização política, acho eu, minha opinião, que ele queria fazer uma utilização política desta greve geral. Aquilo que nós não nos podemos esquecer é que as greves gerais existem, são um direito dos trabalhadores, um direito de todos os cidadãos. E eu acho que, a bem de nós ultrapassarmos esta utilização política que está a acontecer, a melhor coisa que podemos fazer não é dizer às pessoas pensem a favor ou pensem contra, é percebam o que é a reforma laboral. Portanto, vamos explicar às pessoas quais são as 100 medidas ou Que o Governo apresentou. são montes de medidas. Portanto, vamos explicar às pessoas as medidas para que cada pessoa, tendo em conta a sua situação laboral, consiga tomar uma decisão e dizer sim, senhor, faz sentido ir à greve, ou não, senhor, eu concordo muito com esta reforma e não faz sentido ir à greve, ou até, eu até nem concordo assim tanto com a reforma, mas até nem quero ir à greve, porque tudo é válido, estamos em democracia. Claro. Portanto, medidas há muitas, eu já falei no Já extra falaste. e aconselho mesmo a pessoas a irem ver de algumas que me apoquentaram muito, mas aquela que eu quero mesmo salientar é o alargamento do prazo, o alargamento do número de contratos a termo. Portanto, um empregador em Portugal, quando contrata uma pessoa, não irá contratar com termo, um contrato com termo, por dar cá esta palha, tem que ter uma justificação para contratar uma pessoa a termo, senão não poderá fazê-lo. Até agora na lei o que está incluído é que se pode contratar uma pessoa a termo se for uma necessidade da empresa, no sentido em que se a empresa abrir um novo ramo, uma nova atividade, que ainda não sabe bem se vai suceder no tempo, então vamos contratar aquela pessoa a termo para perceber se faz sentido para a empresa continuar aquele ramo. Agora, esta nova proposta introduz também uma justificação que a empresa pode dar, uma outra justificação que é podemos contratar a termo uma pessoa que nunca tenha tido um contrato por tempo indeterminado. Ora, quem é que são principalmente as pessoas a quem incide esta medida? Os jovens, são quem está a entrar no mercado de trabalho, quem nunca teve um contrato por tempo indeterminado e pronto. E para além disto, gera São os mais prejudicados, não é? gera uma pescadinha de rabo na boca, não é? Que é, então, porque ele nunca teve um contrato por tempo indeterminado, também não pode tê-lo. Então, quando é que ele vai ter? Nunca, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que, a par desta, há um alargamento do número de contratos a termo que se podem ter. Neste momento, depois de 2 contratos com termo, a pessoa passa automaticamente no terceiro para um contrato sem termo. E agora é 3, e agora não é? querem aumentar para 3, que era precisamente a mesma medida que estava no governo de Pedro Passos Coelho, por justificação de uma medida de austeridade, porque a Troika estava cá. Eu não sei se agora há Troika ou não, e ninguém me avisou, não sabem qual é a justificação de Luís Montenegro, ou neste caso Palma Ramalho, Ministro do Trabalho, para incluir esta medida. Mas estamos a fazer uma regressão nos direitos dos trabalhadores. E pronto, e agora... e só um ponto sobre isto dos contratos. E porque é que é tão importante na vida dos jovens.
na crise de habitação que nós vivemos neste momento, uma das coisas fundamentais para um jovem conseguir comprar uma casa é ter direito a um crédito de habitação. Ora, os bancos dão crédito de habitação e uma das coisas que... A quem tem contratos. A quem tem estabilidade laboral. Exatamente. Ora, nós neste momento com esta reforma estamos a gerar bastante instabilidade laboral, sobretudo para os jovens. E agora vou-me calar com estas duas medidas. Francisco, o que te apraz dizer sobre a nova lei laboral? Olha, ainda vou antes de ir às medidas, eu vou a uma parte que para mim é mais grave até do que as próprias medidas, considero algumas graves, mas antes disso qual é a visão desta reforma? Para que é que o Governo faz uma reforma destas, não é? O que é que tu achas? Eu não consigo encontrar explicação, ainda mas não certamente espero aqui hoje Zé já ouvir Miguel, algumas se calhar, respostas. vai explicar. Mas pensando bem, o nosso mercado laboral, as nossas leis laborais comparam-se, por exemplo, a mercados como o holandês. Nós olhamos para o mercado holandês e nós podemos dizer que é super liberalizado, que já é uma economia pujante. Portanto, será que ainda mais desregular o trabalho vai nos criar esta capacidade de competir com países como a Holanda, ou Países Baixos neste caso? Sinceramente, acho que não é por aí. Sim. E depois levanta-me, para mim, um pressuposto ainda mais grave, que é, nós estamos num momento em que pode haver uma desregulação brutal do trabalho por causa da inteligência artificial. Ou seja, cerca de 60% a 70% dos trabalhos vão ser impactados, bem ou mal, não sabemos ainda a escala, mas vão ser impactados. Achas que o Governo não está preocupado com isso ainda? Não está preocupado, nem pensou nisso, porque se pensasse não fazia uma reforma laboral destas em que desregula ainda mais o mercado de trabalho quando nós vamos precisar de proteção laboral nos próximos 5 anos. Não estamos a falar a 10, a 15, a 20. Próximo, e não pensa, não temos a ver com a opinião, é um facto, não pensa porque, que eu saiba, se calhar corrigimos se estiver enganada, não há propriamente nenhuma medida expressiva dentro desta reforma para controlar o AI. Sim, que eu tenho encontrado também e, portanto, não. Mas mesmo nas suas explicações, ou seja, não é este enquadramento geral. Porquê é que nós estamos a fazer isto? Porquê é que nós estamos a desregular? Ok, o objetivo foi o mesmo que na Troika. E nós em 2015 estávamos numa época totalmente diferente da que estamos agora. Não só em termos geopolíticos, em termos de guerras, não só as nossas relações, tanto a oeste como a este. Portanto, eu não percebo aqui qual é a razão, senão puramente ideológica. E normalmente acusam a esquerda de ser altamente ideológica e pouco pragmática. Eu acho que esta reforma laboral é do mais ideológico que há e do menos pragmático que existe e que existiu no PSD nas últimas décadas. E depois, se calhar, destacar aqui 2 ou 3 medidas que são para mim particularmente graves. O caso da dispensa por aborto espontâneo. Para quem não sabe, cerca de 30% a 40% das gravidezes isto acontece. São períodos altamente difíceis. Explica o que é que a ministra no fundo as pessoas podiam faltar por luto gestacional, ou seja, quando havia uma perda gestacional até 3 dias, podiam pedir dispensa até 3 dias e neste pacote acabou isso? Acaba essa justificação. Acaba essa justificação por luto estacional. Pai, por exemplo. Sim, exatamente. mas aplica-se a interrupção de gravidez, que são 14 a 30 dias. Mas são coisas diferentes. Não, a questão é que o luto, que é exatamente o caso que descreveste, passa de 14 a 30 dias. Portanto, dentro deste prazo, dentro de certos requisitos. Mas portanto, nesse aspecto é favorável. E antes não podíamos aplicar essa licença? Ou seja, antes desta alteração, as mulheres que estavam grávidas já podiam ter, se tivessem um dano físico por causa do aborto, já poderiam ter uma licença de alguns dias, passada pelo médico. Esta aqui a diferença é precisamente o que é necessário para os requisitos que é preciso para ter a licença. Portanto, os 3 dias de luto estacional é mais fácil, e também o facto do pai poder ter direito a 3 dias para processar, e também um bocadinho o âmbito da norma, não é? Que é a lógica de luto estacional é o processar emocional de uma perda, que é dado o direito, é consagrado o direito na nossa lei aos dois, ao pai e à mãe, ou ao progenitor e à progenitora. Daí as licenças parentais agora também serem aumentadas. Tudo bem, não, isso é uma boa medida, mas focando aqui na luto estacional, que é antes do parto. Não, mas há essa preocupação também com o pai. Claro, mas aqui o que acontece é que nós estamos a consagrar na lei, porque a nível prático eu acho que as pessoas vão ter dias para poder descansar na mesma e para poder recuperar na mesma. Já tinham por via da parte física. Eu acho que aqui a questão é o significado que nós estamos a codificar na lei, porque a nível prático acho mesmo que já tem os dias. O que eu entendo honestamente é que o que antes se aplicava ao abrigo do luto estacional se passará a aplicar, e tem sido essa a linha de argumentação, não tenho por que duvidar, vai-se aplicar a dispensa por interrupção da gravidez, que são 14 a 30 dias. Então eu coloco uma questão. Então imagina que a mãe, a progenitora, decide não utilizar esses dias e decide porque quer ir trabalhar, porque é assim que ela quer processar a luta e porque até não teve um dano físico muito grande e quer ir trabalhar. Mas o pai, porque o pai só pode, neste caso da nova reforma, só pode ter direito também a essa licença por via do apoio à família. Se a mãe ficasse em casa, ele fica se a mulher altamente ficasse em casa, dependente
de a mulher querer ou não processar o seu luto. Sim, mas acho que E isso precisar ou já é não. uma terceira ou quarta derivada Não, do... nem é, do- não, porque isto não é um acaba por ser. sintoma do que é que nós estamos a codificar na lei. O que estamos a codificar na lei é que só a mulher é que tem, por princípio, direito a recuperar. O homem tem direito a acompanhar a mulher na sua recuperação, porque esse é o significado de apoio à família. Não sei- Ele não está sei lá se para será- apoiar a família. Ele será- vai ter dias em casa para apoiar a família, não para se apoiar ele próprio. Vamos aqui ouvir a segunda medida que o Francisco queria destacar. Não, já agora tocar mais naquilo que era a visão, não é? Da desregulação, perceber para onde é que queremos ir. E nós olhamos também, conto sempre esta história da ministra do UK de há uns anos, que deu uma entrevista a explicar como é que é um país mais empreendedor, porque a visão que eu acredito que o PSD lançou, esta desregulação, é para haver um crescimento económico, uma dinamização do mercado de trabalho. E o que eles realmente dizem, que estudando a Dinamarca, que é o caso do maior dinamismo económico e maior empreendedorismo, o que eles dizem é que realmente o que torna as pessoas empreendedoras não é a desregulação do setor do mercado laboral, mas sim a capacidade que o Estado tem de oferecer redes de segurança. E o que estamos a fazer com este pacote é tirar redes de segurança às pessoas. O que é que estamos a fazer ainda mais? É que as pessoas tenham medo. As pessoas tenham medo de arriscar, que é uma coisa que os portugueses já têm temos, bastante. Portanto, o que estamos a fazer é, de repente, temos medo de trabalhar. E temos medo de entrar em contacto com o empreendedor, temos medo de fazer contratos, temos medo de ter relações laborais. E o que é que isto cria? Muito menos dinamismo. Portanto, o espírito desta reforma, para mim... por questões ideológicas não faz sentido, mas de questões práticas também não faz sentido, especialmente no contexto atual. Zé Miguel, o que é que há de bom a destacar? É agora. Não, eu não trago aqui uma lista das Não, medidas mas boas sim. e más. Não, há medidas Não, mas medidas pelo menos o boas, não é? sentido Mas, da reforma. Sim, não é? é mais isso que eu é o vou focar, espírito, exatamente. É o sentido da reforma. Podia aqui Muito bem. elencar Há algumas medidas boas, medidas. também temos medidas Exatamente, boas, as boas né? e medidas- Fraude da autodeclaração, a declaração Exatamente. Mas a Joana está a dizer é porque é mesmo verdade. É porque é mesmo. Eu acho que eu não discordo do Francisco no sentido em que esta reforma laboral tem o seu cunho ideológico. Não acho que isso seja mau. A proteção, nós ficamos muitas vezes na lei laboral como um instrumento de proteção do trabalhador. Eu não partilho dessa opinião. A lei laboral é um instrumento de regulação entre o empregador e o empregado, ou o empregado ou o trabalhador. E eu acho que essa regulação tem que ser feita com peso e medida. Não pode ser protegendo o trabalhador a todo o custo, porque eu há Para proteger tempos- os dois lados, não é? Sim, eu há alguns, não, há alguns, li um livro do Adolfo Chita Nunes em que ele falava justamente do mercado de trabalho. E que ele dizia, muitas vezes nós focamos a lei do trabalho na necessidade de proteger contra o despedimento, ou favorecer a segurança no trabalho, do vínculo laboral dos trabalhadores. O que nós não percebemos é que quanto mais difícil é despedir, mais difícil é contratar. Portanto, quanto menor a liquidez, vamos chamar a liquidez, não é que os trabalhadores sejam dinheiro, não é? Nem ativo, não é isso que eu estou a dizer, mas quanto menor a liquidez no mercado de trabalho, mais medo de arriscar vão ter as empresas na contratação. Claro. E, portanto, eu acho que tem o seu cunho ideológico, tem a liberalizar uma lei de trabalho que está manifestamente, não está manifestamente, mas em alguns casos está rígida, não é? Então está claramente por exemplo, a pender os para um Países lado. Baixos têm um mercado laboral rígido? Não conheço a lei laboral dos Países Baixos. Aliás, Mas a sei muito pouco OCDE de diz trabalho. que estamos no meso patamar em termos de rigidez laboral. Mas eu não os Países Baixos têm não coisas é muito... A questão do crescimento maior dos Países Baixos em relação a Portugal, eu acho que não tem a ver com a lei laboral só. Claro tem que muitos outros fatores. mas há aqui contextos, não é? A questão da inteligência artificial é um ótimo ponto. Eu não sei se é na lei laboral que isso se vai regular, mas eu sou totalmente a favor da regulação da inteligência artificial. Não sei se é esta a sede para o fazer, mas isso pode ser discutido. O que eu acho é que nós não devemos ter medo da flexibilização entre o horário do trabalhador ou o trabalho do trabalhador e o funcionamento da empresa. Pelo contrário, essa flexibilização deve ser apoiada. As empresas também devem ter, o patronato, deve ter a garantia de que a atividade da sua empresa, porque a atividade de uma empresa não é constante, não é todos os dias igual, não todos os dias não acontece a mesma coisa, à mesma hora, da mesma forma, e o empregador não pode ser impedido de ajustar a atividade da sua empresa ao horário ou ao trabalho do trabalhador. Isso não pode acontecer. Nós temos que arranjar mecanismos, e eu acho que esta lei, de certa forma, cobra alguns desses pontos, de enquadrar aquilo que é a atividade do trabalhador com o que é a atividade da empresa. Porque é verdade que há muitas empresas sem trabalhadores, não são nada, não é? Mas garantidamente não há trabalhadores sem empregadores. E, portanto, desrespeitar totalmente ou desconsiderar totalmente o empregador para nos focarmos estritamente na proteção do trabalhador. Não concordas com isso? Isso também não vai fazer bem nenhum. Eu acho que esta lei tem alguns pontos que são completamente discutíveis e a Joana mencionou aqui alguns que são por demais relevantes, mas eu, por exemplo, fim das restrições ao outsourcing, não percebo qual é o problema. As empresas devem ter a liberdade de escolher
como é que vão prosseguir a sua atividade? Com que recursos, a que serviços, a que Isso é trabalhadores? depois de despedimentos. Como? O fim dos outsourcings é depois do despedimento. Ou seja, Sim, depois sim. de despedirem Ou uma não, pessoa. ou não. Vamos pensar no nível prático. Mas lei- a empresa não deve ser impedida de despedir Vamos, o trabalhador. vamos Esse é o meu pensar, ponto. vamos pensar, claro que a empresa não deve ser impedida de despedir um trabalhador se o trabalhador não cumprir o seu serviço, mas isso também está codificado no Código de Trabalho. Ou não. Há o despedimento por justa causa, e a justa Exatamente. causa pode Exatamente. incluir aquela pessoa não catar Sim, mas isso são casos já ordens diretas. patológicos. Sim, Não, ou seja, mas uma pessoa é um mau trabalhador e merece ser despedido porquê? Sim, mas é um caso patológico. Eu estou a dizer um caso de regular Vamos dizer uma funcionamento. coisa, merece ser despedido, uma pessoa só merece ser despedida se a pessoa não cumprir o seu trabalho. Se não cumprir o trabalho para o qual está contratada e está a receber dinheiro. Obviamente, ok? mas isso é por justa causa. Mas sim. isso já acontece no Código de Trabalho. Por isso é que quando tu dizes isso, parece que o trabalhador não pode despedir. Pode e obviamente pode que despedir e está na lei como é que pode Obviamente. despedir. E pode ser despedido sem justa causa como Agora, indenização. o trabalhador, mas o empregador não pode despedir uma pessoa se quiser, por exemplo, exigir demasiado do trabalhador, o trabalhador não quiser fazer aquilo para o qual não foi contratado, o empregador não pode despedi-lo. Portanto, qual é o problema aqui? O problema aqui é que numa relação laboral entre um empregador e um trabalhador, o trabalhador está mais desprotegido. Porquê? Porque o trabalhador precisa daquele empregador, ou precisa daquele Emprego. salário para sobreviver. Já o empregador não precisa daquele trabalhador sozinho para sobreviver na sua empresa e, por sua vez, para sobreviver para si. Portanto, nesta Não sei. Isso Isso é verdade. não, imagina, Isso é Na maioria, quer dos dizer, casos. só Na maioria o dos casos. observador. Qual é a maioria O dos observador casos? agora, se despedir uma pessoa, não vai à falência. Não vai. Um supermercado, se despedir não uma vai, pessoa, não vai à não sei. falência. Não vai à falência. Se despedir uma pessoa, não vai à Não sei. falência. Dependendo da. Mas se essa Oh, pessoa não. for assim tão essencial para o seu trabalho. Não, mas uma microempresa para a que é o sobrevivência- patrão e o trabalhador. Sim. E 99% do tecido económico português são Sim, então, PMEs. mas tu achas que estas medidas de reforma laboral são para defender empresas que têm um empregador e um trabalhador? Estas medidas Não da é bem. legislação laboral são para reformar o mercado de trabalho Pronto, e para o liberalizar. porque, repara, e para o liberalizar. repara uma coisa, na medida da amamentação, por exemplo, se a medida da amamentação for aplicada a uma empresa que tem uma mulher grávida, a razão que a ministra deu, que é uma mulher que vai amamentar durante muito tempo e o empregador vai ter que pagar muitas horas para não ter aquele funcionário, essa linha de argumentação que a ministra dá só funciona se tiveres tipo 5 mulheres a amamentar. Ou 4, porque se tu meteres 4 mulheres a amamentar ao mesmo tempo, são 2 horas por cada uma, o empregador ao final do mês vai ter que pagar mais um dia, mais um empregador, mais um trabalhador. Portanto, estas contas todas que se fazem são feitas para grandes empresas. Quer dizer, se tens uma empresa com uma pessoa e um empregador, acho que estas questões nem se colocam, porque isso é uma empresa a dois. Portanto, acho que estas questões aqui, sinceramente, nem se Não, colocam. mas eu nem estou Mas aquilo que eu queria dizer sobre o que tu disseste é sobre o facto de dizeres é mais fácil contratar se for mais fácil despedir. Exatamente. Ok, até percebo o que estás a dizer e consigo entender Isto não é, eu não sou a apelar ao despedimento das não, pessoas. eu atenção. consigo entender a tua lógica. Primeiro ponto é que já é possível, ou seja, é possível despedir uma pessoa legalmente, atenção, é preciso ter razões, não dá para despedir sem razões. Pronto. Não, dá para despedir Não, sem isso dá. razões Também dá, mas tens e de pagar, cumprir. mas pronto, isso tudo sim. bem. Mas isso Mas está o- tudo bem. São decisões de Exatamente. gestão que a empresa tem de fazer. Mas o ponto, Para fechar, Joana, o ponto também tu estás a olhar para aqui sempre do ponto de vista do empregador. Esse, se calhar, é o principal problema disto, é olhar para o ponto de... Não, porque tu me dizes assim, não, nós temos uma economia onde os empregadores contratem. Está bem, mas os empregadores vão contratar, porque os empregadores precisam de alguém para fazer aquele serviço. Aliás, esse é o problema do outsourcing, que é, tu não podes despedir pessoas e agora, com esta reforma podes, tu não podes despedir pessoas e a seguir contratar por outsourcing alguém para fazer o mesmo serviço que elas estavam a fazer. E, aliás, há um caso que é extraordinário por causa disto. O Vila da Muito Glória. rápido, Joana. Vila da Glória foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, começou-se a contratar, exatamente entre aspas, mas Sem há ser uma trabalhadores, analogia, mas o serviço, que é, não é? vamos contratar o serviço e vamos despedir os empregadores da casa. E nós conseguimos concluir no Vila da Glória a importância que é de ter trabalhadores da casa que passam o talento e não a é? tradição de uns para os outros. Muito bem. Portanto, é Quer- isto. para rematar? Não, ou seja, o que Só- eu quero dizer é, o problema é só este, pegar- é olhar para o empregador em vez de olhar para o trabalhador. Só E esse pegar é o É olhar neste para os caso. dois, é olhar para a relação. Nós temos Mas é só pegar neste caso e pegar também com a inteligência artificial. O que está a acontecer agora, muitos trabalhadores estão a ser despedidos das telecomunicações precisamente para ser substituídos. Esta lei vai potenciar a que toda a gente seja despedida e depois seja contratado um outsourcing para fazer o mesmo tipo de trabalho. Muito bem. Assim, eu não sou tão trágico como... Não é questão tão trágica. Ainda agora na Web Summit anunciaram, A minha questão houve é- a maior do mundo, a maior empresa de telecomunicações do mundo, substituiu todas as pessoas que atendem ao telefone e que fazem customer service, todos foram substituídos por AI. Nós vamos ter que... Em Portugal é um mercado gigante de 100 mil, só para acabar. Sim. 100 mil pessoas. O que é que vai acontecer a estas pessoas? Com esta lei, a empresa pode fazer isso amanhã. Não é questão de pagar a indenização, pagar a recolocação. Não, faz amanhã. Despedimento coletivo e no dia seguinte tem estes AI agents. Quem é que não está protegido? O Estado, porque vai ser o Estado que vai ter que vai ter que arranjar maneira de pegar nestas 100 mil pessoas e requalificá-las. O meu ponto é justamente esse. Zé Miguel, então em resposta ao Francisco? Sim,
eu não sou a favor de ninguém ser despedido, muito menos em massa, mas a verdade é que o mercado laboral vai continuar a evoluir com o aparecimento de novas tecnologias, com o aparecimento da inteligência artificial, e vai mudar as relações laborais que existem, sobretudo em empregos de menor valor acrescentado. Isso é óbvio, isso já está a acontecer e já acontece desde o início do século ou até antes. O meu ponto é, não vamos impedir as empresas portuguesas de acompanhar essa evolução e de continuarem a ser competitivas ou de se tornarem competitivas, enquanto o mercado laboral lá fora avança de forma desenfreada, acompanhando as evoluções tecnológicas, mas as empresas portuguesas ficam impedidas de despedir pessoas só porque não é ideal e porque as pessoas ficam sem chão. O meu ponto é, se o mercado for ágil e liberal e flexível o suficiente, essas pessoas que perdem este emprego porque, de facto, há outras ferramentas que fazem o seu emprego de forma mais competitiva, vão arranjar outro trabalho, na sua maioria, vão ter outras oportunidades. É por isso que o mercado de trabalho tem que ser líquido, tem que ser liberalizado e tem que ser flexível. Uma pessoa que perde o emprego tem que conseguir arranjar um emprego seguinte. Isso é o que eu defendo, por isso é que eu acho que o mercado de trabalho deve ser ágil e deve ser flexível. Muito bem, agora mudando de tema, não é? Aqui para o julgamento interminável de José Sócrates, Joana. Julgamento interminável e que já tem mais um capítulo, não é? De uma situação de sitcom. Explica o que aconteceu esta semana. Portanto, esta semana, o advogado oficioso que foi nomeado José Sócrates, um advogado invisual que também deu muitas notícias a semana passada, pelo caráter que é mais uma pedra neste assunto, não é? Não deveria ser, porque uma pessoa invisual também tem perfeitamente condições de defender alguém. Claro. Mas José Sócrates, dependente do contrário, não associou diretamente ao facto de ele ser invisual, mas colocou até algumas questões de sua competência em causa, e eles cessaram a sua relação, e neste momento José Sócrates tem que decidir e tem que definir mais um advogado, ou uma nomeação oficiosa, ou um advogado escolhido por ele, e o julgamento foi adiado até dia 4 de dezembro. Portanto, neste momento o que nós temos em cima da mesa é a possibilidade dos crimes que José Sócrates vem acusado poderem prescrever, não é? Porque já é um julgamento que está a durar, aliás, não é um julgamento, é um processo que está a durar há muito tempo, portanto a fase de instrução também demorou muito tempo, o inquérito demorou muito tempo, agora o julgamento está a demorar muito tempo, portanto porque estão a existir uma série de muitos recursos, muitos juízes, no outro dia estava a ver um número e acho que era cerca de 300 juízes já passaram ou seja, no sentido em que porque há uma série de decisões que têm que ser tomadas ao longo do processo, nomeadamente os próprios dos recursos, e portanto via numa televisão que faziam essa conta da quantidade de juízes que já tiveram contacto de alguma maneira, seja mais direta ou indireta com este caso. É uma coisa absolutamente... Bem, e o número de recursos também. Note-se que coloca aqui os advogados, e o advogado que aceitar este caso coloca aqui o advogado numa situação muito sensível, que é a situação de um advogado não pode... o advogado tem que defender o cliente, como é óbvio, e tem que defender o interesse da causa acima de tudo e o interesse legítimo do cliente. E essa é uma das consagrações mais importantes da deontologia do advogado, mas também tem alguma proteção constitucional se nós formos interpretar a Constituição. Agora, um advogado também tem que seguir a lei e também não pode utilizar os recursos ou não pode ser conivente, no fundo, com este ato de utilizar recursos para a demora processual. O Supremo já veio dizer, portanto, houve um recurso que foi até ao Supremo, e o Supremo depois disse que o caso deveria seguir novamente para a relação, para ser julgado, e numa linguagem bastante jurídica, disse qualquer coisa como, bom, estão aqui a existir alguns entraves para demorar o processo. Pronto. Não foi bem assim que disse. Mas era esse o significado. Portanto, eu acho que temos aqui... Bem, este caso, não sei o que é que falta a acontecer neste caso, não é? Um caso cheio de disparates. A nossa Ministra da Justiça veio dizer esta semana, precisamente, isto, ou seja, que aconteceu tudo o que podia acontecer de mal. É um caso de exemplo de tudo o que podia acontecer de mal. E agora, acho que José Sócrates tem esta missão de dizer mal de todas as pessoas que lhe passam à frente, seja jornalistas, seja juízes, até o oficioso levou por tabela, não é? Não sei muito bem como é que ele vai conseguir arranjar um advogado que consiga gerir o caso. Ou seja, eu acho que o advogado que for escolhido, seja por ele, seja oficioso, é muito sobre pinças, não é? Porque se for fazer tudo o que Sócrates quer fazer, provavelmente vai fazer um recurso que é para demorar, e isso também não é deontológico. E pronto, é sobre isso que eu tenho para dizer. Muito bem. Zé Miguel, comentários a este Tenho muito poucos. Acho que a Joana falou bem do que está a acontecer. O meu ponto é este: temos que acautelar a prescrição dos crimes. Eu acho que é talvez o que mina mais a justiça portuguesa. Não é os corruptos andarem aí livres e ninguém ir atrás deles, é mesmo quando vamos atrás deles, eles tiverem um bom advogado, conseguem não ser condenados. Tens que ligar a um colega advogado. Eu já não sou advogado. Não, tens que levantar a cédula para a seguir. Eu acho que a prescrição dos crimes, as normas sobre a prescrição dos crimes têm que ser urgentemente revistas. Eu sou um
prescrição de crimes. Eles devem prescrever, como é lógico, em alguns casos. Então. Mas em alguns temos que rever seriamente com tempos. dados sérios as normas sobre prescrição dos crimes. Eu acho que são. E sobretudo nestes casos, como é que um caso de corrupção pode ser julgado de forma tão rápida? Sobretudo quando são quase tantos arguídos e até quando há uma acumulação de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais, corrupção ativa, passiva, seja o que for, com tantos arguídos e tantos crimes, porque pode haver mais do que um crime de fraude fiscal, pode haver mais do que um crime de falsificação de documento. Como é que julgamos tão rápido um caso destes? Obviamente que um caso destes pode demorar vários anos. E como é que isso não está cautelado na lei? Isso é que temos que rever, porque isso é que mina a credibilidade da justiça. E a do José Sócrates? Sim, eu vou pegar mais para esta credibilização da justiça, que isto, eu não sou jurista, portanto eu vejo de fora isto tudo o que se passou e é vergonhoso para mim, que estou por mais dentro da política, não é? Imagina uma pessoa que não está, que não entende como é que muitas vezes os casos que vê próximos de si são julgados assim, logo presos ou não. E no caso de José Sócrates, está cá fora, está sempre na televisão, em entrevistas, a dizer tudo o que quer e ou não quer, e as pessoas, claro, que depois revoltam-se contra o sistema. Também, não é? Zanga-se com toda a gente. José Sócrates está zangado com Portugal. Está zangado com Portugal. Ele não ser candidato a Presidente da República já foi uma sorte. Vamos ver, não é? Vamos ver, não fales muito alto, que ele pode ouvir a rádio. Outro tema, Web Summit ou como quiserem, Pedro Frazão? Abre aqui o... Exato, que o Francisco esteve lá. Tivemos esta semana, foi um dos sortudos a estar na Web Summit durante 3 dias. Desembolsou uma bela nota. Há vários pontos interessantes da Web Summit, uns mais positivos, outros negativos. Realmente aquilo é uma bolha internacional muito boa para quem é da área da tecnologia e sobretudo da inteligência artificial. Estás com os melhores do mundo, tu falas de bilhões lá, não falas de milhões. Isso é logo uma diferença enorme. Mas depois tivemos aqui alguns casos caricatos, não é? Tivemos aqui uns membros do governo a fazerem uns números que normalmente deviam ser feitos à porta fechada, mas a comunicação ficou à porta também, porque claramente passou para fora. Já virou meme. E pelos vistos vamos ter um tutor para cada aluno. Não é um professor nós queríamos. Professor não há, mas tutores podemos vir a ter um para cada aluno. Em que aparelho informático também não sabemos. Também não sabemos, mas vamos ter esse tutor. E portanto há assim uma data de anúncios que já não é deste governo e que já não é de agora, que são anunciados em Web Summit, que vamos ser os melhores do mundo em inteligência artificial. Portanto há assim uma data de coisas que eu diria que é, mais que ser parolo, é não ter noção da realidade em que está. Não só ali, naquele palco, porque mesmo naquele palco aquilo estava claramente deslocado, é saber que depois aquilo tem um eco em Portugal. Sentiste vergonha alheia? Sim, senti bastante vergonha alheia e depois tive que desculpar-me, não é? Dizer que sou português e que tenho que me desculpar logo a seguir sempre que falo com alguém mais internacional. Portanto, foi... Mas realmente, quem participa é uma feira... Ou seja, é uma bolha em que tu te sentes que estás na vanguarda do mundo, que de repente tu achas que ali já está 2030, 2035, mas ao mesmo tempo percebes que a maior parte das coisas não funciona. Ou seja, há muita questão da comunicação, muita questão de eu é que tenho dinheiro, eu é que sou, e depois, mas como é que isto funciona? Ainda não está finalizado. Mas isto ainda não... mas falta fazer um pequeno tuning nisto. Ou seja, para mim é um bocadinho como... É mais uma feira de comunicação ligada à tecnologia do que o contrário. Uma networking também deve ser exatamente, sim. Mas claro, acho que é bom para Portugal ter uma feira destas. Não sou tanto a favor com os incentivos que foram criados e depois até com as declarações do CEO da Web Summit, chateado porque os hotéis subiram preços, diga-se, porque iam estar 100 mil pessoas em Portugal na mesma altura. Quem diria que o mercado liberalizado e com se zanga com exatamente com o alojamento local e com os hotéis, não é? Portanto, nós temos aqui realmente... Foi engraçado ver esta dicotomia em que muitas declarações nossas às vezes dão a volta e aqui, pronto, confesso que me deu um gostinho ouvir esta declaração dele. Muito bem, mas passar para outros temas já não temos muito tempo, se calhar. Eu queria só dizer que isto que o Web Summit na verdade foi uma viagem à Terra do Nunca, um bocadinho por tudo aquilo que eu alinho com tudo o que o Francisco disse, é uma viagem à Terra do Nunca. Eles foram para lá sonhar, mas acho que sonhar faz bem, portanto eu acho que foram para lá ser felizes nos seus discursos. Agora, neste caso, sonhar paga qualquer coisa. Agora o José Miguel queria dizer qualquer coisa. Está ótimo. Foi uma viagem à Terra do Nunca, não é? Então vá, Joana, conta-nos lá o vídeo que Pedro Frazão, deputado e vice-presidente do Chega, enviou, para quem não conhece também este movimento. Então há um movimento que é o movimento Reconquista. Esse movimento, há aqui uma grande dificuldade de indecisão, não é? Se nós devemos dizer o nome das pessoas ou não, porque se lhe devemos dar palco ou não, mas eu acho também que nós devemos expor essas pessoas para que as pessoas que não os conhecem passem a conhecê-los, para poderem
tomar precauções. Portanto, o líder do movimento Reconquista chama-se Afonso Gonçalves, anda sobretudo pelo Twitter, portanto, se alguém tiver curiosidade em perceber, espero que curiosidade, mas que não seja para seguirem aquilo que ele diz. Portanto, porque ele diz coisas terríveis, como as mulheres não podem votar, as mulheres foram feitas biologicamente para segurar os filhos e, portanto, não têm capacidades para tomar decisões importantes, e diz coisas muito piores, porque depois vai daqui para bom, sobre o aborto, sobre as mulheres que abortam. Eu não vou dizer aqui no ar porque acho péssimo, mas ele escreve portugueses com Z, por exemplo. Portanto, esta ideia ultranacionalista de que tudo o que é, todas as pessoas que são imigrantes não deviam, que nós, portanto, as pessoas que são de uma outra etnia também são menos. Ele está a tentar ser o Charlie Kirk português, mas muito mais... Sim, Não é o Charlie Kirk, é o Nicky Fuentes, não é? É mesmo... Eu acho que é mesmo pior. É mesmo bem pior. Também é pior. E pronto, portanto, basicamente este movimento é liderado por esta pessoa, e este movimento também diz defendem a reimigração, mas pronto, isso também o Chega defende, não é? Pronto, e o que é que acontece? Eles fizeram um congresso e o deputado Pedro Frazão, que é vice-presidente do Chega, enviou um vídeo de apoio a este movimento para passarem no congresso. Passou o vídeo do Pedro Frazão. Há um vídeo no Twitter que alguém na plateia estava a filmar e, portanto, dá para ouvir com muita má qualidade de som e vídeo, mas dá para verem isso. Mas eu tirei aqui algumas partes que se deu para ouvir, coisas como: o partido Chega com aliados como vós, isto dito das palavras de Pedro Frazão. Portanto, ele aqui fala de partido Chega com aliados como vós, do que eu consegui ouvir. E depois outra citação: é por isso que eu vos saúdo e saúdo também o vosso trabalho. Portanto, o vice-presidente deste partido diz isto. Depois o André Ventura já veio dizer que aquilo não era nada em relação ao partido. Portanto, o Chega ele já falou sobre isso? Sim, o Chega não tem nada a ver com aquilo, o Chega não dá apoio nenhum à Reconquista. Pois, mas o vice-presidente foi dizer, claro, e falou do partido Chega. Portanto, ele falou do próprio... Exatamente. Mas isto já é panagem do Chega, não é dizerem uma coisa e depois dizerem que não fizeram aquela coisa. E, portanto, quando metem a pata na poça, que não é nada daquilo. Portanto, já é panagem do Chega. O que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, para mim, é grave que um partido que tem assento na Assembleia com 60 deputados legitime e saúde o trabalho de um movimento como é o Movimento Reconquista, mas quero também dizer outra coisa, que é, este ano ainda, houve agressões à porta do Teatro da Barraca, não sei se recordam. Claro. Houve uma agressão a alguns atores que estavam no Teatro da Barraca a fazer um espetáculo de teatro por pessoas que tinham autocolantes deste movimento de portugueses Reconquista. Com Z, exato. Foi nessa altura que se começou a falar. Exatamente. O Afonso Gonçalves veio dizer que não teve nada a ver com aquele ato de violência. Acho que eram pessoas mais velhas mesmo mas haviam autocolantes daquele movimento. E na altura surgiu uma proposta na Assembleia da República para se condenar politicamente aquele ato. E o CDS, a IEL e o Chega abstiveram-se de condenar politicamente aquele ato de agressão tido por movimentos de extrema-direita. Há melhor de saber qual movimento em concreto foi. Pronto, o João Almeida do CDS disse na altura que se absteve porque foi usada a palavra extrema-direita ou fascistas. E o Chega também usou esse argumento e ainda disse que quando somos nós quando somos nós a ser agredidos, ninguém diz nada, ninguém vê nada para dizer nada na Assembleia. Não sei quem é que foi agredido do Chega, mas eles lá estão. Portanto, eu acho que... É entre eles. É entre eles. Ou então são os deputados que agredem outras pessoas e depois são condenados, ou são suspeitos. Pronto, eu acho que aqui o ponto é, nós temos alguma legitimação de grupos de extrema-direita. Também se nota pelo Razi quando foi apagado o capítulo sobre que investigava os grupos de extrema-direita, e acho que estamos a caminhar para um sítio muito negro. Ou seja, se nós já estávamos assustados, algumas pessoas mais democráticas estavam assustadas com a entrada do Chega, agora é que vai ser um ódio nas internets. Mas pronto, se já havia algum susto com a entrada do Chega na Assembleia, o maior susto é quando um partido com tantos deputados começa a legitimar discursos destes. Francisco, como é que se contém um miúdo destes que diz as barbaridades que ele diz? Nem é um miúdo, foi como ele cresceu, porque isto não nasce agora, não é? Este movimento não é deste ano sequer. Eu lembro-me de já seguir, e de outros, porque ele não é o único. Há outros que tentaram fazer o mesmo caminho no Twitter, nomeadamente, e que até têm bastante seguidores internacionais. E eu pergunto onde é que está a polícia. Porque realmente isto aqui há alguma coisa que não bate certo, porque nós vemos esses relatórios e vemos até que são nomeados, a greve climática estudantil está declarada no Razi como uma ameaça à segurança, e estes grupos não são. Foram apagados. Exatamente. Portanto, aqui há alguma coisa que não está a bater certo, e nós cada vez mais, isto agora, a meu ver, é como ao partido Chega, não é? Há um momento em que nós podemos agir, depois há outro momento em que deixamos de poder agir, e eu penso que o movimento de Reconquista está cada vez mais nesse momento em que vamos deixar poder de agir. E este eu acho que é o momento-chave, é a linha vermelha, ou agimos agora, ou ele vai crescer e vai ter o seu próprio comportamento, como teve o Chega, vai-se normalizar algumas coisas, vai-se tornar mais democrático, entre aspas,
e vamos ver o que é que vai sair daí. Mas sabemos bem que sempre foram parceiros de Chega, vão continuar a ser. Grande parte das pessoas que estavam lá eram de Chega, militantes de Chega estavam a ver lá no Congresso, também é sabido. Portanto, a ligação é óbvia, vamos saber o que é que a polícia vai fazer em relação a isso. Zé Miguel, o que é que o governo pode fazer? Não sei, é atuar até através dos órgãos de polícia, mas eu acho que este movimento é sintoma de algo em relação ao qual nós temos de ter precauções muito acrescidas. A normalização do discurso de extrema-direita tem que ser travada urgentemente. E a extrema-direita começa no Chega. Por muito que o Chega... Diga que não. Ou seja, comparando o Chega ao Reconquista, até parece que os Chegas são verdade, bonzinhos. é verdade. Mas não é verdade. Mas não é verdade, porque o Chega, embora na Assembleia da República, que são uns alarves, não é? Na Assembleia da República portam-se mal e chamam nomes às pessoas. Nunca dissemos a palavra alarves aqui no Não, programa, eu adorei, acho. foi a adoro. primeira vez, eu adorei. subscrevo. Às vezes, Escrevemos todos. sim, às vezes politicamente até parece que às vezes conseguem chegar a alguma razão, mas essa razão é totalmente aparente, porque este grupo não é mais do que o braço armado do Chega para exatamente. proliferar o seu discurso nas redes sociais, na comunicação social, seja o que for. E, portanto, eu que me considero de um centrista, centro-direita, democrático, eu acho que a direita até tem mais responsabilidade em travar isto, tem uma responsabilidade acrescida do que a esquerda em travar isto, porque a direita é a última fronteira antes destes movimentos. Certo. Não estou a dizer que a direita é melhor que a esquerda, estou a dizer que a direita está numa situação Sim, em que estou a tem que se dizer, faz demarcar sentido. ou não destes movimentos. Claro. O PSD, a IEL, o CDS, tem que se demarcar dos Chegas e dos ADNs da vida, que estão rapidamente a ter um discurso inflamatório, um discurso agressivo e um discurso que desrespeita todos e quaisquer existentes direitos fundamentais. E nós, a direita tem uma responsabilidade, a direita democrática, de agir muito mais do que os outros partidos de esquerda, que podem contestar, mas que, enfim, depois entram nesta dialética que também muitas vezes só dá mais palco à extrema-direita. A direita democrática tem que fazer uma escolha, que é ou isolamos definitivamente estes movimentos e estes partidos, que são prejudiciais à democracia e que, a certa altura, podem acabar com ela, ou validamos alguns dos seus comportamentos e alguma parte do seu discurso. Eu acho que nós temos de tomar... Eu sei qual é que é a minha posição, é que os temos que isolar o mais possível, é que os temos que repugnar o mais possível, porque se eles são repugnantes, mas toda a direita tem que se mancar. Unir. Tem que se mancar. Ai pá, eu que isto concordei muito com até isto esta é parte em que necessário. falaste da esquerda. É verdade, porque muitas vezes a esquerda entra em discussão e depois gera, às vezes... Gera um empolgamento muito maior também do discurso da Exatamente. Ou seja, eu acho que a direita, aqui acho que todos devemos fazer uma luta democrática Claro, eu também. e defender a democracia, mas acho que as pessoas à direita têm aqui um espaço de atuação diferente. As pessoas à esquerda também o têm, só que o problema é que quando depois Mas eu cai percebo- na discussão que dá muitos likes no Instagram, É isso, exato. e que dá ainda mais palco. Esse às vezes é o problema. Eu acho que o PSD, porque é o partido maior da direita, para direita, fechar. centro-direita, mas os outros partidos também, nós temos realmente que escolher nas decisões estruturantes. Eu não estou a dizer que numa redução de impostos de IRC ou de IRS o Chega vota a favor e nós não podemos viver bem com isso, porque enfim é o que é, não vamos a correr tirar o projeto de lei porque o Chega votou a favor. Mas um orçamento de Estado, acho que o orçamento de Estado já é uma coisa importante. Formar um governo, eu acho que os não é não tem que ser a regra, não pode Depois ser uma temos a coisa lei da fantástica. nacionalidade. Não, eu acho que isso também. Eu acho que aqui é o problema do acho que não, governo. acho que isso não há problema, mas isso já discutimos. Mas eu acho que o governo, não é o governo, é os partidos, têm que atuar. tomar esta responsabilidade. Ou seja, o Chega não pode continuar a crescer e a ser validado da forma Muito que bem. muitas vezes o é. Muito bem, muito obrigado a todos. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, e aos nossos convidados, José Miguel Saraiva e Francisco Palpério. Voltamos na próxima sexta-feira, mas estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube. O Geração V é uma parceria entre o Ovote e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana. 38, já ficou bem. Bem, espero que tu vivas bem.